Olá, sejam bem-vindos ao RegulaCast, podcast Tabá, a Associação Brasileira de Agências Reguladoras, que hoje recebe o professor César Matos, professor mestre em doutor em economia e, enfim, experiência no mundo acadêmico, tendo sido professor da pós-graduação da GV, tem experiência também no serviço público como ex-conselheiro do CAD, secretário do Ministério da Economia, além de, claro, ser consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Professor César Matos, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado a você pelo convite, Manuel. Obrigado pela Prabá por esse gentil convite. Professor, e eu gostaria de começar perguntando sobre da onde surgiu o interesse que instigou o senhor e o Dr. Marcelo Guaranis, coautor do artigo, a escrever esse artigo que foi publicado pelo site Web Advocacy sobre a independência das agências reguladoras. Boa tarde, Manuel. De fato, esse interesse das agências reguladoras são desde que elas surgiram, né? Eu trabalhava no CAD à época, e quando elas começaram a surgir, minha tese de doutorado foi sobre regulação de telecom. Você tinha tido uma recente... a Lei Geral de Telecomunicações tinha saído, e, na verdade, você tinha esse novo bicho chamado agências reguladoras, que era uma coisa completamente diferente. O país ainda não estava muito acostumado a isso, e o Marcelo Guaranis também, lá pelo Executivo, lá pela SEAI, também já trabalhava com vários temas envolvidos com esse tipo de coisa. Então, na verdade, o Marcelo Guaranis, até mais do que eu, acompanhou muito, ele foi inclusive presidente de agência reguladora, da ANAC, trabalhou muito na lei, quer dizer, no projeto de lei, depois na lei que gerou a nossa lei das agências reguladoras, que eu acho que é um marco importantíssimo, fundamental. Eu também, na Câmara dos Deputados, trabalhei com o relator na época em que ela foi para lá, então, assim, meio finalizando em alguma medida. Nessa época, na verdade, eu estava lá já no Ministério da Fazenda, mas antes a gente chegou a trabalhar um pouco com o relator lá na Câmara dos Deputados. E aí o fato é que essa lei, essa nova lei, que foi então em 2019, que teve uma tramitação desde 2012, ela foi do senador Eunício, teve relatoria inclusive da Simone Tebet, ela incorpora o que há de melhor na tecnologia de como fazer, no know-how de como fazer a melhor governança possível para agências reguladoras. E então essa ideia das agências, que o Fernando Henrique, que foi o primeiro que criou isso, ele costumava dizer que é levar a democracia ao limite, né? Mas do ponto de vista econômico, elas têm uma razão de ser ainda mais importante. Quer dizer, se você, por exemplo, pensar em infraestrutura, se você quer ter mais investimentos em infraestrutura. Infraestrutura são investimentos de longo prazo. Então, você tem agência reguladora em tudo quanto é lugar de infraestrutura, né? Acho que se você pegar aí na BAR e ver a relação de agências que tem a ver com várias infraestruturas, saneamento, rodovia, aeroporto, quer dizer, você vai ver que talvez seja a maioria esmagadora. No final das contas, são investimentos de longo prazo, são investimentos com custos afundados, que você eu não pego uma rodovia, tiro de lá, boto debaixo do braço e saio para outro lugar. Não, ela está ali, quer dizer, então, na verdade, você cria uma relação de mútua dependência da sociedade, também do Estado, em relação ao investidor. E não só no Brasil, mas antes quer dizer, eu acho que as melhores práticas da OCDE em outros países começou a se entender, quer dizer, que é fundamental a independência, o grau de independência desse novo tipo de agência, ou agência reguladora, quer dizer, ele ser um intermediário entre o investidor e o governo, e também entre os agentes regulados e o Estado. E com independência,
das vagas da política, que estão muito mais focadas naturalmente no curto prazo. Tá certo? A política, naturalmente, mais no curto prazo, porque é importante para o político em geral, quer dizer, um horizonte de 4 anos, ou eventualmente até menor, dependendo de quando vai ter as eleições. O horizonte de um regulador independente, em tese, naturalmente, a gente sabe que não obrigatoriamente será, quer dizer, mas será essas maravilhas, mas assim, ele isolá-lo da política o máximo possível, ele não vai ter um isolamento completo, mas isolar ao máximo da política, quer dizer, ele não vai deixar de ser eleito, ele não é candidato, tá certo? Inclusive você tem a lei impôs várias limitações para lideranças de partidos políticos, de sindicato, de ministros, enfim, de várias coisas para você fazer esse isolamento, que, veja, é bom, Manuel, é bom para o político. É bom para o político que ele tenha alguém técnico para tomar decisões difíceis, inclusive com repercussões, quer dizer, que do ponto de vista eleitoral seja ruim para ele. Mas é uma sinalização que a gente chama de compromisso crível, tá certo, do Estado, quando você tem aquela que a gente chamou no artigo a dança do acasalamento entre o investidor e o governo quer atrair investimento. Então ele promete mundos e fundos, mas ele representa só 4 anos, tá certo? Ou eventualmente até menos, de todo o período que aquele investidor vai estar lá. Então ele, na verdade, ele está oferecendo, através dessa agência reguladora, é um super ferramenta, um super instrumento para ele poder convencer o investidor que ele pode investir tranquilamente, tá certo? E toda essa governança que foi montada, ela foi montada pensando muito nessa independência, e toda é um check and balance do Estado, é um super check and balance do Estado, e veja, no curto prazo, às vezes os políticos podem se incomodar, pode haver algum incômodo político, o atual governo também, a gente botou inclusive o título, de novo, porque houve essa estranheza, houve essa coisa em 2003. Mas em 2003 era um fenômeno novo. Em 2024 não é um fenômeno tão novo assim, tá certo? Eu particularmente já pensei que fosse, quer dizer, que o entendimento disso já fosse algo muito, muito incrustado, quer dizer, que já tivesse na alma de todo mundo que já foi governo. Mas pelo visto, talvez não. Então a ideia minha e do Marcelo Guaranis foi a gente resgatar um pouco dos argumentos originais, quer dizer, que em 2003 era uma super novidade, tá certo? Quer dizer, para quem não estava acompanhando, né? Quem não estava acompanhando toda aquela evolução da criação das agências, era uma super novidade. Mas agora, bem mais do que 20 anos depois, definitivamente não deveria ser uma grande novidade, já deveria fazer parte do DNA de qualquer governo que tem interesse em estimular investimento em infraestrutura e investimento em todos os setores regulados e com estabilidade de regras. Um dos elementos que as agências conseguem garantir para o investidor é um dos elementos de garantia, digamos, de estabilidade, previsibilidade e respeito aos contratos, é a existência dos mandatos da diretoria e um mandato que seja não coincidente com o mandato da presidência, no caso das agências nacionais federais. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância desse elemento para a duração, para a segurança dos investimentos em infraestrutura. Bom, em relação a esse assunto, acho que o primeiro ponto mais fundamental a ser enfatizado, né, também nessa coisa dos mandatos, foi a previsão, a eliminação da previsão de recondução. Em alguns casos, você aumentou o tamanho dos mandatos, mas assim, não haverá mais recondução. Isso é um elemento fundamental de independência. Por quê? Porque, na verdade, na perspectiva de ser reconduzido, quer dizer, o diretor, em alguns casos, quer dizer, muito apagado ao poder, ele vai começando a ficar um pouco mais, quer dizer, porque você tem problema de captura dos dois lados, do Estado e dos agentes regulados. Você tem que equilibrar essas duas balanças. Mas do ponto de vista do Estado, da captura do Estado, a recondução era um problema muito forte. A coisa dos mandatos que não estão no mesmo, quer dizer, que eu acho que esse é um ponto que foi bastante batido pelas autoridades recentemente. Assim, puxa, mas
A gente entra e a gente não coloca os nossos reguladores lá, e diz assim, é exatamente para isso. Quer dizer, você, na verdade, vai colocar os seus reguladores aos poucos, tá certo? Assim como o anterior foi colocando aos poucos. Então, quando você entra, a ideia é que não haja descontinuidade, quer dizer, você tem, na verdade, um conjunto de diretores, às vezes isso não funciona porque tem atrasos do Congresso, de aprovação, isso estou falando do federal. Mas assim, que você às vezes não tem essa saída. Mas aí o ideal é ir saindo um por um, aos poucos, tá certo? E eventualmente, se você só no metade do seu mandato como presidente da República, você vai ter todos os conselheiros ou todos os diretores colocados por você. Pega o Banco Central, Manuel, pega o Banco Central. O Banco Central, nós estamos agora vivendo o primeiro teste, que eu acho que está passando. Está passando. Primeiro teste de independência do Banco Central, que, veja, ele pegou das agências. O Banco Central é uma agência reguladora também, tá certo? Quer dizer, regula os juros, regula supervisão, ele tem várias atividades de regulação dentro do Banco Central. E, de fato, essa coisa dos mandatos no Banco Central e os mandatos espalhados, quer dizer, que eles não são coincidentes entre si e nem com os do presidente da República, tem sido fundamental. Quer dizer, obviamente que pessoas do governo às vezes se divertem, dizem, olha, vamos meter o pau no presidente ou na decisão do Copom, mas agora você tem já vários agentes, quer dizer, diretores do Banco Central que foram colocados pelo próprio governo, e nós acabamos de ter uma decisão unânime, tá certo? Dura, muito dura, tá certo? Em relação a isso. E a coisa das agências não é menos importante, quer dizer, na verdade, em boa parte delas, tudo tem a ver com investimento em infraestrutura. Você bem sabe aí pela BAR, quer dizer que nosso investimento em infraestrutura está abaixo do nível de reposição. A Interb, de vez em quando, faz o cálculo, está já há muito tempo o nível de reposição. Por quê? Porque nós talvez ainda estejamos consolidando esse modelo, mas essa ponta da independência dos agentes, dos mandatos não coincidentes, da não recondução, a forma como foi construído essa ideia das agências reguladoras é justamente para você ter uma condição necessária mínima para você poder fazer a retomada desse investimento. E se a gente se começar a ter ideias de você retroceder nisso, na lei das agências, e federal e mesmo nas estaduais, isso de fato é um impacto muito negativo. Veja saneamento, né? Saneamento, nós estamos num momento de implementação de um modelo recém-criado, quer dizer, você tem a agência de águas e tem várias agências municipais. Isso, quer dizer, o papel delas se tornou fundamental, tá certo? A partir do momento que você coloca mais privado e menos estatal a operação do serviço, a regulação no plano municipal e estadual se torna mais importante ainda. Então, todas essas características de independência, a questão expertise técnica, elas se tornam muito mais relevantes do que nunca. E aí é uma questão de saúde pública, né, Manuel? É uma questão de saúde pública, saneamento, por exemplo. Então, assim, a nossa retomada do investimento no país, de uma forma mais segura, sem pressões inflacionárias, quer dizer, eu poder retomar o crescimento, sem precisar aumentar tanto a taxa de juros como está sendo aumentado, que é uma loucura o que a gente está vivendo. Tá? Mas o Banco Central está fazendo o que é necessário, mas é uma pena, tá certo, que precise ser desse jeito. Por quê? No final das contas, se eu tiver uma oferta de infraestrutura, uma recuperação dos investimentos de infraestrutura, o que os economistas chamam do PIB potencial, aumenta. Isso quer dizer que para uma mesma política fiscal, para uma mesma meta de inflação, eu preciso subir bem menos os juros. Então, na verdade, isso toda a agenda de recuperação econômica, seja pelo lado da oferta, que a infraestrutura é uma oferta fundamental, é o que segura a oferta, quanto pelo lado da demanda, quer dizer, essa gestão de taxa de juros que faz o Banco Central, a independência das agências tem um papel fundamental. Tá certo? Então, assim, eu diria que é um tiro no pé qualquer governo
Porque, mais uma vez, eu repito, é importante para o próprio governante, para o próprio político, ele poder dizer, não, essa parte é técnica, essa parte eu não posso meter a colher. É uma independência, essa independência eu vou respeitar, porque institucionalmente importante, a evolução institucional que isso representou, Manuel, é simplesmente fantástica. Então, não podemos abrir mão disso. Isso, sobre esse tema num plano internacional, a OCDE faz um acompanhamento do ambiente regulatório no Brasil, faz uma série de recomendações, e uma delas é justamente por mais independência das agências, enfim, um dos pontos que a BA procura trazer para os associados, para as agências, é justamente uma regulação que siga linhas que são adotadas no plano internacional também, para que o investidor não seja surpreendido quando ele chega aqui no Brasil com digamos, jabuticaba, entre aspas, como são chamadas as invenções brasileiras de modo pejorativo. Eu queria que o senhor falasse sobre esse alinhamento do Brasil, aos poucos, a esses parâmetros mais internacionais enfim, que garantiriam ao Brasil uma inserção em melhores condições. Manuel, a OCDE é o clube que o pessoal chama Clube dos Ricos, né? Mas você fazer parte do Clube dos Ricos, na verdade você sabe que o CAD tem um status diferenciado lá, né? Porque, quer dizer, dada a evolução institucional que aconteceu no CAD e tal, não sei o quê, mas seria indesejável que nós tivéssemos, o Brasil não fosse apenas um visitante, mas fosse membro, porque no final das contas esse compromisso crível, tá certo, é que você tem na coisa das agências, você tem uma garantia maior, tá certo, quando você está associado a um clube, que o ponto importante não é eles serem ricos, é eles serem institucionalmente sólidos. E as instituições que eles, o sistema institucional que eles defendem é um sistema institucional que já foi testado em vários países, nas principais jurisdições, a Inglaterra, eu diria que talvez seja uma das mais precursoras em tudo isso, inclusive da coisa das agências reguladoras, antes mesmo, quer dizer, mais de uma forma, com esse formato que tem hoje, vem muito do relatório do Little Child, lá em 1984, na Inglaterra, para privatizar o British Telecom. Então, no final das contas, esses parâmetros que são dados pela OCDE, o investidor muitas vezes tem assimetria de informação, ele não sabe o que é Brasil, o Brasil é seguro, não é? Ele diz assim, vem cá, ele vai lá na OCDE, eles usam os mesmos parâmetros que o meu país usa e que esses outros países que são seguros usam, e aí quando eles recebem a resposta positiva, isso é um super alavancador, isso vai definir o quanto, quer dizer, se ele vai participar num leilão, o quanto que ele vai bidar nesse leilão de licitação de uma rodovia, de uma infraestrutura de um porto, seja lá o que for, é isso que vai definir o apetite que ele vai ter por investir no Brasil. Tá certo? Então, assim, a segurança dele diz assim, olha, esse cara faz a mesma coisa que os países que eu confio fazem. Isso reduz a simetria de informação dele brutalmente, tá certo? Porque simplesmente é o CDE que está dizendo. Desde o início, e principalmente o Marcelo Guaraniz acompanhou isso mesmo via governo, essas modificações que na verdade acabaram entrando, né, nessa lei geral das agências reguladoras, todas foram trazidas, importadas do CDE. Assim, por mais que esse artigo tenha sido necessário para, enfim, defender a estabilidade das agências e a independência, o senhor considera que o Brasil tem tido uma curva de aprendizado ascendente em relação a esse tema, o conforto com esse novo sistema institucional, de não tanta interferência política em relação ao mercado, digamos assim, regulado? Não, sem dúvida. O outro alicerce desse modelo é a independência em relação ao mercado. E veja, a lei de 2019 também colocou a quarentena. Então você tem um período
a posteriori que você tem que ficar de fora. Quer dizer, na verdade, eu fui secretário de Advocacia da Concorrência há uns 4 anos, né? E eu também tive quarentena. Eu acho que faz todo sentido, faz absolutamente todo sentido. Mas o pessoal das agências reguladoras, em especial, sim. E eu acho que, eventualmente, poderia se pensar não só em relação a essa quarentena, não só em relação ao setor privado, mas também em relação ao próprio setor público. Porque, Manuel, talvez um dos principais... talvez a gente tenha, na época que a gente pensou na lei das agências, a gente tenha pensado muito mais na captura dos agentes regulados do que na captura do governo. E, eventualmente, olhando para o caso Brasil, a captura por parte do governo talvez seja bem mais forte do que pelos agentes regulados. E aí, nesse contexto, talvez caberia até uma quarentena de cargos. Quer dizer, o governo te prometeu cargos lá ali para o diretor, que ele vai para outro lugar para assumir, vai assumir um cargo de indicação do presidente da República. Eventualmente, você poderia dizer assim, olha, vai ter também uma quarentena para dentro do governo. Não, mas ele vai ficar... Não, a quarentena é para isso mesmo. Você vai dar um salário para ele, enfim, ir para a praia e tal. Quer dizer, isso é um ganho institucional, quer dizer, obviamente, que não evita, não impede capturas, mas dá uma aliviada bastante grande. Então a gente poderia, eventualmente, pensar em algo desse tipo. Quer dizer, a gente sair da premissa de que a pior captura é da empresa privada, dos agentes regulados. Na verdade, é muito mais fácil ter a captura do próprio Estado, tá certo? Porque o próprio Estado, o poder político, ele é imbatível, é um negócio, e o poder de indicação para outras coisas, e eventualmente coisas melhores, dentro do aparelho do Estado, talvez seja muito melhor do que o setor privado. Então, talvez seja algo que naquele momento foi subestimado, mas eu acho que, assim, olhando para o Brasil, talvez esse seja um problema, assim, a ser muito mais, se colocar uma lupa muito maior da captura dentro do próprio Estado do que dos setores regulados. Excelente. Professor, queria agradecer o senhor pela atenção com a gente, pelo seu tempo, enfim, e colocar a barra à disposição do senhor quando, enfim, tiver qualquer assunto relacionado a agências reguladoras. Temos o maior interesse em repercutir e convidá-lo novamente para... O papel de vocês, né? O papel da BAR, quer dizer, não só a federal, mas nos estados, municípios, isso é fundamental, tá certo? Quer dizer, vocês estarem, aí na linha de frente da defesa desse modelo, dessa ideia, desse princípio, tá certo? Que, vamos lá, vai ser sempre esquecido. Entra um governo, mas peraí, não sou eu que mando, quer dizer, o governo anterior teve isso, mas peraí, não sou eu que faço. Não, é para você não fazer mesmo. É para você, não é bom você fazer, e o problema é convencer ele que é bom para ele também, tá certo? E aí eu acho que a BAR tem um papel essencial nessa coisa de dizer assim, olha, não, peraí, de relembrar, quer dizer, quase aquele trabalho, às vezes, até meio choque, se repete, fala de novo, mas tem que ter uma associação para dizer assim, olha, esse modelo é um modelo vencedor, e a gente quer que vença mais ainda. Então, parabéns aí por vocês e pelo trabalho aí que vocês têm fazendo aí, inclusive nessas entrevistas, eu acho que é muito valoroso. Obrigado. Nós que agradecemos, professor. Até a próxima.